Mateus 28. E o tema dessa noite é a Igreja do Pai. Hoje de manhã nasce uma igreja, agora à noite é a Igreja do Pai. Domingo que vem, pela manhã, a Igreja do Filho. Inclusive, casou com o Dia dos Pais, né? E amanhã à noite a Igreja do Espírito. E assim nós vamos caminhando. E eu tenho certeza que vai fazer bem para a tua vida essa sequência. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. O Pai deu essa autoridade. E lá em João 15, é o texto da videira. Também conhecemos bastante esse texto aqui, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos por essa noite. Graças te damos, ó Pai, porque podemos pensar em como ser igreja nos dias de hoje, como ser igreja aqui em Campo Belo, nesse bairro que carece tanto da Tua graça, carece tanto da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor. Por isso nós queremos entender e queremos ser essa igreja, uma igreja que serve esse bairro, uma igreja que faz diferença neste lugar. Nós te agradecemos por isso e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós falamos pela manhã a respeito de uma igreja que sai das quatro paredes. É uma coisa muito interessante. Com a cessão aluguel do nosso estacionamento para a clínica de fisioterapia aqui ao lado, o que acontece? O portão fica normalmente aberto, então as pessoas entram, o que não acontecia anteriormente. Então, somente essa semana eu atendi 3 pessoas que passaram, viram que era uma igreja, o portão aberto e entraram e vieram conversar comigo. Que igreja é? Como é que eu faço? Posso vir no culto? Sim ou não? Inclusive um que a família metodista lá no Rio de Janeiro conversou comigo, disse que viria para o culto. Então, é isso que a igreja precisa fazer, ela precisa sair, ela precisa servir. Nós temos aí, pelo menos, participam aí dessa clínica diariamente de 50 a 80 pessoas que entram aqui e nós podemos utilizar até o vidro dos carros para deixar um folheto. Se formos mais abusados, podemos até deixar no assento do motorista. Porque o manobrista tem a chave de todos os carros, aí ele quem manobra. Mas temos aí, é um lugar para nós ministrarmos, é um lugar para nós falarmos quem nós somos e por que nós estamos aqui no bairro. E as pessoas precisam saber que existe uma igreja neste lugar. Hoje mesmo entrou uma senhora, Dona Alice, hoje pela manhã, ela disse: eu moro há 23 anos aqui. Frequento outra igreja, mas sempre quis vir aqui. E hoje eu tomei a decisão de vir. E pessoas que já ouviram o louvor pela manhã, né? Nós não temos esse problema, né? De vizinhos que não gostam da nossa bateria, do nosso som. Então no domingo às 8h15, 8h30 da manhã, eu não sabia que bateria precisava ser esquentada, né, Vanessa? Então a Vanessa senta aí nessa banqueta e esquenta a bateria. Não temos problema, muito pelo contrário, as pessoas dizem que gostam de ouvir os cânticos da igreja, né? Gostam de acordar com os cânticos. Eu digo: Senhor, que vizinhança abençoada que o Senhor colocou para nós. Mas isso tudo para dizer que a igreja é do Pai, a igreja do Senhor. A igreja não é sua, a igreja não é minha. E é interessante que a igreja também não é do Filho nem do Espírito Santo, a igreja é do Pai. Ele compartilha com eles, mas a igreja é dele. Ele é o agricultor, ele não abre mão disso. O Senhor Jesus diz: eu sou a videira, mas o agricultor é meu Pai. É Ele quem cuida da videira. É Ele quem cuida de cada ramo, é Ele quem cuida de cada cacho, Ele cuida de cada um de nós. Ele vai limpando, Ele vai fazendo com que nós tenhamos condições de viver, de darmos frutos e assim por diante. Quando Jesus compara a videira com a igreja, Ele está dizendo de fato que o Pai é o responsável pelo cuidado
e pela limpeza da videira. A igreja é dele. Eu amo dizer isso. A igreja é dele. A igreja não é minha. A igreja não é nossa. A igreja não é da instituição. Embora nós tenhamos conhecimento de pessoas que se acham donas da igreja, né? A igreja é minha. A minha igreja. Gosto quando o pastor Paulo Franco pergunta, a igreja é sua? Então me mostra aí a marca dos cravos aí. O único que pode dizer a igreja é minha é ele. Você e eu não podemos dizer isso não, porque ele comprou a sua vida, a minha vida, pelo sangue precioso, através do sangue precioso derramado na cruz do Calvário. E é justamente porque ele é Pai, é que nós podemos ser igreja nos dias de hoje, igreja neste lugar. O Pai, em primeiro lugar, nos envia o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A oferta da salvação é universal. Embora a salvação seja para aqueles que creem, ela é oferecida a todo mundo, mas você precisa tomar a sua decisão. As pessoas precisam confessar, elas precisam crer, elas precisam dizer, eu creio, faz parte da minha vida. Eu creio que Jesus Cristo veio para me dar vida, Ele é o Filho, Ele é o unigênito, o Pai me amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Então, a proposta de Deus é universal, mas a salvação é pessoal, é minha, a salvação é sua. Você não tem condições de se oferecer a Deus e pedir a salvação para a sua família toda. Sua família, cada um tem que pedir, cada um tem que falar, cada um tem que expressar. E isso acontece conosco durante toda a nossa vida. Eu tenho uma carteirinha que é uma bênção, né? Eu tenho há 2 anos já, nunca usei, né? Nina usa bastante, eu ainda não usei. Quero ver se essa semana eu uso. Diz que eu sou idoso e posso andar de ônibus e de metrô sem pagar. Mas ela tem a minha fotografia. Eu não gostaria que as minhas filhas também pudessem usar? Gostaria, mas não podem. Elas teriam que ter a carteirinha delas, com a foto delas, a inscrição delas junto à prefeitura, para poderem passar. E é interessante que agora eles têm a foto, por quê? Porque sempre existe, o brasileiro ele é expert em dar jeitinho, né? Então passava pela janela, entregava para o outro, hoje não tem condições, tem a sua foto. E a todo instante a pessoa que está ali pode pedir, me mostre a sua carteirinha e vai estar a sua foto ali. E aí a gente acha que a salvação pode ser de qualquer jeito. Não, a nossa vida não é de qualquer jeito. Porque a salvação, a nossa relação com Deus teria que ser de qualquer jeito. Ela não é de qualquer jeito. Ela é pensada. Deus pensou na salvação. E ao pensar na salvação, Ele pensou em cada um de nós. Na nossa individualidade. Por isso que ela é individual. Deus nos chama pelo nome. Deus cuida de nós pelo nome. Ele trata cada um aqui chamando pelo nome. Não é o que eu coloquei no boletim? Não é no boletim, na minha devocional de hoje, não é palavra inventada por mim. Eu ouvi de um pastor da Tailândia, no encontro que nós tivemos em Curitiba, alguns anos atrás. E ele disse que a forma dele evangelizar lá é assim, ele entra num táxi e diz para o taxista, olha, entre 7 bilhões de habitantes no mundo, Deus escolheu você para ouvir a minha pregação. E Deus, dentre 7 bilhões de habitantes, você já pensou, Elídio? Se eu estiver louvando, Ele reconhece a minha voz? Isso é Deus, né? Porque quem entende de música não vai reconhecer, não. Mas Deus reconhece. Diz, olha, é o Márcio. Ele pode até se achar desafinado, mas o louvor dele sobe. Porque louvor é coração, louvor é entrega. E Ele é pai. Que pai que olha para o filho e diz assim, você é desafinado? Que pai olha para o filho e diz, você não é bonito, você não é inteligente, você não é bom? Ou que mãe também, né? Eu fico imaginando.
Eu nem vou falar de tempo, porque senão o Luiz Alceu vai ficar bravo comigo depois do culto. Nem sei há quanto tempo a gente se conhece. Mariluz, então? Não vou falar, Mariluz. Nós nos conhecemos, a Mariluz ainda não tinha a Roberta. Quer dizer, não tinha nenhuma das três, né? E hoje ela entende isso, né, Mariluz? Entende os puxões de orelha da tua mãe, né? Dizendo assim, filha, senta aí, fica na igreja. Por quê? Porque são pais que nos amam e querem o melhor para nós. E Deus diz assim, se você sendo mal e o seu filho te pedir pão, você não vai dar pedra. Pensa como é que Deus age na sua vida ao dizer isso. Você é mau e não dá pedra para o seu filho. Quanto mais o nosso Deus, o que Ele faz por nós. Você não precisaria mais nada. Só o que Ele fez ao enviar Jesus já diz quem Ele é. Por isso a igreja é dele. Por isso o povo é dele. Ele diz, tudo que há na terra, debaixo da terra, sobre a terra, no céu, no mar, pertencem a quem? Ao Senhor. Tudo é dele. E a cada dia que passa a gente tem mais certeza disso. Os anos vão chegando, a gente vai dizendo, de fato, tudo pertence ao Senhor. A nossa vida, o nosso amanhã, o amanhã dos nossos filhos, o amanhã da nossa família, tudo pertence ao Senhor. Você não tem como mover nada, você não tem como fazer nada pelos seus filhos, além daquilo que você faz. Você não pode aumentar um côvado, diz a palavra, naquilo que você faz pelo seu filho. Isso você não pode fazer, porque quem cuida dele é o Senhor. Na tua ausência é Ele quem vai cuidar. Por isso a igreja é dele, e por isso Ele como pai envia o filho. Segundo ponto, nós vemos um pai que repreende. Filho meu, diz Provérbios 3:11, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Hoje eu entendo. Quando meu pai me repreendia, minha mãe me repreendia, e eu vejo que as minhas filhas hoje também entendem. Principalmente hoje, a Mariana entende mais do que Soraya e Rebeca, porque ela está vivenciando isso na vida do Pedrinho. Que em determinados momentos tem que repreender. E repreender não é falta de amor, repreender não é porque não dou importância, repreender é porque ama. E o nosso Deus também nos repreende. Porque Ele nos ama, Ele faz isso. Ele chama a nossa atenção, Ele corrige o nosso caminho. Ele está sempre dizendo, filho meu, esse é o melhor caminho. Filho meu, não vai por aí, vai por aqui. E você já percebeu que sempre que você desobedeceu a Deus, não deu certo? Deus diz para você, vai por aqui. Tem gente que acredita mais no Waze do que em Deus. O Waze joga a gente em cada lugar, sim ou não? Pensa em ir para a igreja do Taboão. Taboão da Serra. Só essa. Ponha no Waze, veja por onde ele vai te levar. Você imagina Taboão da Serra? Você fala assim, eu vou pegar a estrada do Campo Limpo. Negativo. Eu descobri que o Waze não gosta da estrada de Campo Limpo. Ele gosta das ruas difíceis e estreitas que tem ao redor da estrada de Campo Limpo, e é por ali que ele me leva quando eu tenho que ir para o Taboão, para a igreja metodista do Taboão. Não tem jeito. Aí eu não desvio porque eu falo, eu não conheço o lugar. Se nós confiássemos cegamente em Deus, como confiamos no Waze, a história da nossa vida seria totalmente diferente. Só porque Ele cuida da gente, Ele repreende, Ele nos mostra o caminho com muito amor, e o caminho que Ele mostra para cada um de nós, diz a palavra, é sobremodo excelente. Não é qualquer caminho, não é um caminhozinho, não é um caminho que te assusta, nada disso.
É um caminho sobremodo excelente. É esse o caminho que Deus tem para cada um de nós. Por quê? Porque Ele ama, Ele repreende e, em terceiro lugar, Ele cuida. Ele cuida. Sofonias 2,7, só para você mexer na Bíblia, eu escolhi esse texto. Tem vários textos bíblicos que falam sobre o cuidado de Deus. Mas eu disse, vamos buscar um texto em Sofonias, né? Para você exercitar um pouquinho aí. Diz assim, pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem, e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles, e lhes restaurará a sorte. Sofonias 2,7, o Senhor cuida. Como é bom sentir que tem alguém cuidando da gente. Como é bom sentir que alguém cuida com carinho da gente. Quem passa por situação de cirurgia já passou por isso, não passou? Sim ou não? Quando eu tive a minha colostomia, e eu sempre digo que eu repreendo qualquer palavra dizendo que é fralda, porque não é, colostomia é coisa séria e é delicada. E é o tipo da coisa que você dissesse assim para mim, pastor, o senhor tem inimigo? Não tenho. Se o senhor tivesse, o senhor pediria para ter uma colostomia? Não. E sinceramente, não existe coisa pior. Mas como foi bom sentir o cuidado da Nina, das meninas, né? A Mariane principalmente se tornou uma enfermeira. Ela se especializou em colostomia. Porque não é fácil. Não é fácil. É muito complicado. A pessoa tem que ter cuidado, a pessoa tem que ter carinho pelo outro para cuidar de uma situação dessa. É muito cuidado. Então, se os nossos filhos cuidam da gente, se nós cuidamos dos nossos filhos, se nós cuidamos uns dos outros, pensa como Deus cuida de você. O que Ele faz na sua vida. O que Ele faz na sua vida. É cuidado. Ele cuida de coisas simples. Eu contei o exemplo, hoje o Alexandre está aqui, eu vou contar na frente dele. Eu conversando com uma prima minha, ela disse assim, Márcio, você já comeu um chocolate chamado Ritter, alemão? Eu falei, não. Ela falou, Márcio, é melhor que Lindt, você precisa comer. Eu disse, puxa vida. De fato, perguntei para o Caleb, Caleb, você morou lá, o chocolate é bom. No dia seguinte, o Alexandre me posta uma foto, segurando um chocolate Ritter. Eu disse, Alexandre, essa semana eu conversei com uma prima minha sobre esse chocolate. Ele disse, esse é seu, pastor. Estou levando para o senhor. Até perguntei, porque eu achei que ele estava no Rio. Perguntei, onde é que você está? Ele falou, onde você estava? Estou aqui em Stuttgart, na Alemanha. Eu falei, rapaz, pode trazer. Sabe, eu analiso isso, eu vejo isso como cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Por dois motivos. Primeiro, porque ele prestou atenção no sermão. Prestou atenção e trouxe um chocolate ao leite. Segundo, que ele prestou muita atenção no sermão e não trouxe chocolate branco. Então, cabra bom. Continue prestando atenção assim nos sermões. Não adianta você dormir no sermão e me trazer um chocolate branco. Pastor, o senhor pregou outro dia, eu prestei atenção, o senhor falou que gosta de chocolate. Está aqui, chocolate branco. Errou. Presta atenção no sermão. Não cochila, irmão. Não cochila no sermão. Porque Deus cuida de você também com aquilo que é falado no sermão. Com aquilo que é dito para o teu coração. Para você entender o cuidado de Deus em todas as coisas da sua vida. Se Ele cuida de uma coisa assim, a gente podia dizer, olha, é supérfluo. Mas Ele cuida. Quanto mais das coisas mais importantes na sua vida, aquelas coisas que você diz, Senhor, eu preciso disso. Senhor, me abençoa nessa área. Senhor, cuida da minha vida no dia de amanhã. Cuida da minha cirurgia amanhã, né, Zé? E Ele está cuidando já, não é? Gisele, o Senhor é contigo. Você não vai sozinha na cirurgia dia 4 de setembro. Deus está contigo ali. Esse é o nosso Deus. Ele cuida da gente. E põe pessoas para cuidar no dia que nós precisamos. Pessoas especiais. É assim que Ele trata cada um de nós. Por isso a igreja é dele. Porque quem cuida é Ele. Quem trata de cada um de nós é Ele. Ele estende a mão e vai cuidando de cada um de nós. E usa cada um de nós, Erídio, para cuidar dos outros.
Nós somos as mãos dele, nós somos os braços dele, nós somos os pés dele e nós podemos fazer isso. Então a nossa igreja é a igreja do Pai. E como igreja do Pai, nós precisamos entender que devemos cuidar sim uns dos outros. Cuidando uns dos outros, dizendo: meu irmão, eu já experimentei e já passei por essa experiência. Não vai por esse caminho. É a melhor coisa. Eu sempre brinco que os casais jovens, vocês estão no grupo de casais jovens, Alexandre? Não? Soraya, você não está aqui, mas o Guago leva o recado. Põe o Alexandre e a Vivian no grupo de casais jovens aí. De vez em quando eles falam assim, né? Pastor, tem tal coisa em tal lugar. Olha que cuidado gostoso. Não é, Eugênio? A Letícia é uma que escreve para mim: pastor, achei marshmallow baratinho. Eu digo: Deus, interessante, né? Você fala: pastor, que besteira escrever no WhatsApp. É cuidado. E a gente tem que cuidar além disso, tá? Isso é coisa simples. Mas temos que cuidar uns dos outros. Temos que cuidar daqueles que são de casa de uma maneira muito especial. Cuidar daqueles que são de casa. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos essa percepção de igreja. A igreja que não é nossa, a igreja que é do Pai. O Pai que enviou o seu Filho, o Pai que nos repreende e o Pai que cuida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.